A paz do Senhor. Eu quero começar lendo em Atos, capítulo 2, até o versículo 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa passagem de Atos 2 vai estar falando sobre o dia de Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo sobre aquele lugar. E nos dias de hoje, nós como cristãos precisamos buscar a presença do Espírito Santo, buscar o derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque é muito importante para a vida de um cristão a presença do Espírito Santo estar nele. É muito importante para nós descer sobre nossa vida o Espírito Santo. É Ele quem nos consola, porque Jesus disse: eu vou ao Pai, mas vos deixarei o Consolador. Então Jesus nos deu essa promessa. Ele foi ao Pai e nos deixou aqui na terra o Consolador, para nos consolar e nos dar libertação, para nos tirar, nos acalentar, tirar aquela dor. O Espírito Santo é o Consolador fiel. E nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. É muito importante para nós cristãos buscar. E eu vejo hoje que muitos cristãos deixaram de desejar a presença do Espírito Santo. Eu vejo porque muitos cristãos hoje em dia, para eles não tem mais importância se eles têm ali o batismo com o Espírito Santo ou não. Para eles, é só mais alguma coisa no meio cristão. Deixaram de buscar, de querer aquela presença, de querer o Espírito Santo ardendo em seu coração. É tão gostoso aquela sensação de quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida. É uma sensação tão boa, tão gostosa, tão maravilhosa que é inexplicável. Eu não sei explicar quão boa é a sensação de sentir o abraço do Espírito Santo, de sentir o batismo do Espírito Santo. Então temos que buscar isso todos os dias. Isso é o que apraz o nosso coração em Deus, que nos traz paz. Isso apraz o coração do Senhor, porque Ele vê que os seus filhos ainda clamam pelo Espírito Santo, ainda buscam pelo Espírito Santo. Temos que buscar. Há uma geração que deixou de querer o batismo, deixou de querer o Espírito Santo, porque está ligada na terra, está ligada com as coisas vãs e torpes da terra, está ligada na terra e não no trono. Nossa geração precisa se ligar no trono e querer e buscar o fundamento, o princípio da Bíblia, buscar a presença do Espírito Santo. Precisa voltar a arder em nós, a voltar a queimar no nosso coração a chama do Espírito Santo. O prazer, o amor que temos por Deus tem que voltar a queimar em nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa bendita e santa que o Senhor Deus nos deixou aqui na terra, que Jesus deixou aqui para nós. A presença que nos traz paz. O Consolador, ele nos consola, ele nos traz paz, nos traz abrigo. Ele acalenta nossa alma nos dias maus, nos dias ruins. É Ele quem está no nosso lado, nos dias bons, nos dias alegres. É Ele quem está no nosso lado. Quando a gente está passando por um dia de tristeza, é o Espírito Santo que está ali dizendo: vai ficar tudo bem, acalma, tem de bom ânimo, levanta, não fique aí nesse chão. Calma teu coração, acalma tua alma. É Ele que nos acalma. E no dia alegre, quando a gente está tão feliz e tão alegre, Ele é o Espírito Santo que está ali nos impulsionando, nos alegrando e se alegrando junto conosco ali. Porque Ele também se entristece quando nós estamos tristes. Quando nós pecamos, o Espírito Santo se entristece. Então nós temos que... E quando estamos ali felizes, o Espírito Santo também está feliz. Quando fazemos algo que alegra o Espírito Santo, ele fica tão alegre e ali ele nos impulsiona cada vez mais. Às vezes a gente faz coisas assim, a gente, vem
pensamentos, você fala assim, ai Senhor, eu tô com essa dúvida, eu preciso resolver algo, e do nada brota ali na sua mente algo que resolveu aquilo. Não veio da gente, veio de Deus, veio do Espírito Santo. É Ele que nos deu aquela resolução para aquele problema imediato e você foi, fez e deu certo. Foi porque foi o Espírito Santo que falou ali, Ele que disse para fazer. Então, o Espírito Santo, ele se alegra, ele impulsiona e ele, muitas das vezes, ele nos impulsiona. Quando a gente está caindo, ele pega pela mão, levanta e fala, continua, eu estou aqui contigo, a minha presença caminha contigo. Então, creia no Senhor, peça o batismo com o Espírito Santo, faça jejum, faça campanha de oração, busque, mas sabe, com fervor, com todo carinho, com todo amor em Cristo Jesus. Busque o Espírito Santo, não só da boca para fora, não busque só quando você vai ao templo adorar, que aí você vem aquele apelo, quem ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você vai lá na frente e você busca só naquele momento. Não, busque a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, para que ele venha te selar com fogo. Ali todos os dias, no íntimo do seu quarto, entra, faça jejum, faça campanha de oração, ore todos os dias, busque a presença do Espírito Santo todos os dias. Ele quer habitar em mim, ele quer habitar em você, ele quer fazer morada nos nossos corações. Basta permitir, basta buscar. O meu Deus se move com o som da adoração. Adore ao Espírito Santo, adore a Santa Trindade, busque e louve o nome do Senhor. Em todas as coisas dá graça ao Senhor, sabe? Louve a Ele. Adore mesmo em meio às lutas, adore sem cessar, adore e louve ao Senhor sem cessar, busque ao Espírito Santo, diga, Senhor, eu desejo ser batizada com o Espírito Santo, eu estou disponível, mas esteja disponível do fundo do seu coração, com a alma aberta para Deus, esteja ali disponível verdadeiramente, não só da boca para fora. Diga, eis-me aqui, meu Senhor, estou disponível, faça sobre mim o teu querer, sela-me com teu fogo. Olha, o dom de língua é um dom tão lindo, e são dons vindos do Espírito Santo para a nossa vida, para edificar a nossa vida. É um dom muito lindo. Busque os dons de Deus. Diga, Senhor, derrama os teus dons sobre a minha vida. Me capacita, Pai. Me dê discernimento espiritual. Pai, fala comigo. Usa-me para o teu reino, para fazer a tua obra. Pai, desça sobre a minha vida o Espírito Santo. Espírito Santo, consola-me. Leve as minhas intercessões ao Pai. Leve a minha dor, o meu gemido ao Pai. Ele recolhe as nossas lágrimas e traduz tudo para o Pai. A pessoa bendita do Espírito Santo caminha conosco todos os dias. É muito bom, sabe? O meu coração se enche de alegria ao falar do Espírito Santo, porque é Ele quem me dá paz, é Ele quem tem me dado tanto amor, me dado carinho, é Ele quem tem entrado em meu coração e feito todas as coisas lindas que eu tenho visto. É o Espírito Santo que faz isso por cada um de nós. Deseje a pessoa bendita do Espírito Santo. Deseje ser batizado com o Espírito Santo. Isso é para todas as gerações. Nunca deixou e nunca deixará de ser, sabe? O nosso firmamento nunca deixou, o Espírito Santo nunca nos deixou e nunca deixará, sabe, nunca nos deixará. O Espírito Santo caminha conosco. Isso, sabe, muitas das pessoas pensam que é coisa boba, mas não é bobo. É maravilhoso sentir a pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca nos deixou e nunca nos deixará, ele nunca nos deixou. Sempre ponha isso na nossa cabeça, temos que pôr. Ele nunca nos deixou, ele está aqui disponível para nós. Basta querermos acessá-lo e pedir a ele para entrar em nós. Busque o Espírito Santo, se refrigere nele, se alegre no Senhor. Busque o batismo do Espírito Santo todos os dias. Amém.